Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do capítulo 12 do livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título do capítulo é Clarividência e Clareaudiência. As mediunidades, né? De vidência e de audiência. Ora, esse estudo já nos lembra da segunda parte do livro dos médiuns, que trata das manifestações espíritas, o capítulo das manifestações visuais e o capítulo da pneumatofonia. O capítulo é pneumatografia e pneumatofonia. Vamos falar primeiro do capítulo das manifestações visuais. O livro dos médiuns vai dizer que a maioria dos médiuns videntes eles observam os espíritos quando estão num estado próximo do sonambulismo, quer dizer, um estado de desprendimento maior que o do sono. E do sonambulismo para frente. Depois do sonambulismo, o estado de maior desprendimento é o êxtase e o estado de dupla vista. Então, a maioria dos médiuns videntes observam os espíritos nesse estado. Quando estamos dormindo, basicamente todos nós vemos os espíritos. Agora, o que é raro, o que é bem mais raro, é alguém ver os espíritos estando acordado no pleno uso das suas faculdades. Isso é mais raro, né? Mas essa é propriamente a mediunidade de vidência. Porque se a pessoa está num estado de desprendimento, em que o espírito está separado do corpo, é melhor que a gente chame esse médium, em vez de médium vidente, de médium sonambúlico. De médium sonambúlico, porque nesse estado de desprendimento, ele não simplesmente vê, ele ouve os espíritos, enfim. Ele permite a manifestação dos distintos gêneros, das distintas espécies de mediunidade. De forma que o médium vidente, efetivamente, é aquele que, quando acordado no pleno uso das suas faculdades, ele vê os espíritos. E isso é excepcional. E uma mediunidade, digamos assim, mais aberta, uma mediunidade um tanto mais frequente, e ainda uma mediunidade de evidência voluntária, elas são excepcionais. E olha que quando nós nos referimos a isso, não estamos falando a respeito das aparições, digamos assim, acidentais, das aparições espontâneas. O que são? Principalmente as aparições espontâneas são as aparições no momento da morte de alguma pessoa querida e ela vem então nos comunicar. Essa espécie de aparição é algo até um tanto frequente, é algo comum. Também no sonho nós encontrarmos os nossos parentes para que eles nos avisem de alguns perigos, eles nos deem conselhos, eles peçam determinados serviços, e isso também é um tanto frequente. E não é basicamente a mediunidade de evidência. A mediunidade de evidência, o homem ele não está ainda apto para uma mediunidade permanentemente aberta, muito ampla e permanente no tempo. Isso daí desequilibraria o homem, diz o próprio do livro dos médiuns, que é repetido no capítulo nos domínios da mediunidade. Não há harmonia, não há equilíbrio. Mas uma mediunidade em que a gente, de olhos abertos, completamente acordados, com o uso pleno das nossas faculdades, observamos com uma frequência elevada espíritos que não são os nossos parentes, que são espíritos estranhos ao próprio médium, aí que se caracteriza a mediunidade de vidência. Sendo que alguns médiuns videntes, eles observam simplesmente os espíritos que são evocados. Outros não, têm uma mediunidade mais aberta e são capazes de ver com riqueza de detalhe. Então vejam aí, médiuns sonambúlicos que observam, que conversam, que são médiuns audientes, médiuns falantes ou outras categorias da mediunidade. Porém, no estado sonambúlico é algo mais comum. Então não vamos classificá-los como médiuns videntes. O médium vidente, ele tem que ver não só os parentes no momento da morte ou os parentes que vêm dar aviso, essas manifestações mediúnicas são muito frequentes. O médium vidente é aquele que vê
de uma forma bem mais frequente, espíritos distintos dos seus familiares que estão desencarnados. Ele vê espíritos estranhos. E alguns veem só os que são evocados, outros veem com riqueza de detalhe. Então vamos lá. Quem são os espíritos que são vistos? Os espíritos que são vistos são de todas as categorias possíveis, dos mais elevados aos mais inferiores. Ora, mas uma das condicionantes para que nós vejamos os espíritos é que haja permissão para que eles sejam vistos. Ora, então, há uma permissão para observarmos, às vezes, espíritos inferiores? Sim, há. Porque a intenção do espírito inferior pode ser uma intenção má, mas a consequência do fenômeno pode ser boa. A consequência pode ser boa. E quando nós vemos os espíritos de determinada pessoa, são elas mesmas que nós estamos vendo? Em regra, sim. Mas existe a possibilidade de que sejam espíritos zombeteiros que tomam a forma dessas pessoas, muitas vezes para nos enganar. E espíritos muito inferiores, às vezes, têm forma animalesca. Então vejam que até o médium vidente, ele pode ser enganado, porque ele acha que está vendo alguma pessoa, acha que está vendo algum espírito superior e não... E o que acontece é que às vezes é um espírito zombeteiro que tomou aquela forma daquele espírito familiar ou que nós consideramos elevado para que ele possa enganar o médium, né? Às vezes com intenção meramente uma intenção meramente leviana, de brincadeira. E às vezes a intenção é efetivamente uma intenção má. Bom, então vamos lá. Para que nós vejamos os espíritos, são 3 condições necessárias. Primeiro, tem que haver permissão divina para ver o espírito. Segundo, o espírito tem que desejar ver, tem que ter vontade de ser visto. E essa vontade de ser visto, e tendo a permissão divina, pode não ser ainda suficiente para que justamente o espírito seja visto, porque há necessidade de uma emanação fluídica do médium, com a qual os fluidos do espírito devem se combinar. Então veja, há uma aptidão do médium para uma emanação tanto abundante de determinados fluidos, para que o espírito, tendo vontade e permissão de ser visto, ele possa combinar os seus fluidos com os fluidos do médium e assim nós possamos vê-los, né? Para que os médios videntes possam vê-los. Lembrando que o médio vidente é aquele que está acordado e que vê espíritos estranhos com muita frequência, com riqueza de detalhes, ou no mínimo vê um espírito que está sendo evocado. E é excepcional a mediunidade voluntária. E a mediunidade um tanto habitual também é um tanto excepcional. Bom, então vamos à audiência. O capítulo é pneumatografia e pneumatofonia. Pneumatofonia, união de 2 radicais gregos. Pneuma, um dos significados para pneuma é alma, é espírito, e fonia é som, é voz. Então, são sons ou as vozes dos espíritos. Isso é pneumatofonia. Bom, em regra, a pneumatofonia, ela é uma voz, ou é uma voz interna que fala no nosso íntimo, ou é uma voz externa que fala como se fosse efetivamente uma pessoa, né? E essas falas, essa comunicação com os espíritos, elas podem ser bastante frequentes, com tal frequência que nós podemos, pelo hábito, reconhecer quem são os espíritos com os quais nós estamos nos comunicando. Ela é uma mediunidade agradável se nós, por ela, só conversamos com bons espíritos. Agora, ela pode ser bastante desagradável caso a comunicação seja de minuto a minuto com informações inconvenientes, com informações desagradáveis.
Ora, qual é a solução então para esse caso? A solução para esse caso é o que trata o capítulo da obsessão simples, das formas pelas quais nós podemos nos libertar de um espírito importuno, de um espírito desagradável que está a cada minuto nos falando algo indevido. E são 6 informações, são 6 itens que Allan Kardec aponta como sendo uma forma, como sendo a união dessas assertivas para que nós nos libertemos dos espíritos inoportunos, dos espíritos desagradáveis. Primeiro, se é só alguém importuno, esse processo obsessivo não tem maiores prejuízos, né? É só uma pessoa desagradável a nos falar. Nesse caso, é uma obsessão simples, porque a fascinação, o próprio médium está iludido. E aí o tratamento é outro, e na verdade só tem uma coisa a ser feita no caso de fascinação e de subjugação. Mas esse caso em que o espírito não se esconde e que ele importuna, ele desagrada ao médium, a forma de se libertar dessas comunicações são 6 itens. Primeira coisa, provar que nós não estamos iludidos, provar que ele não nos engana. Segunda coisa, cansá-lo se mostrando mais paciente que ele. A gente tem que provar para o espírito que ele perde tempo. Ora, e se ele adquirir a ciência de que ele perde tempo, ele vai se afastar. Porém, isso pode não ser suficiente, porque às vezes alguns espíritos são bastante obstinados no processo de nos perturbar. Então podemos, item 3, apelar com fervor para o nosso anjo da guarda e para os bons espíritos. 4, tratá-lo com severidade e benevolência. Severidade não significa agressividade. Severidade significa que você não vai atender aquelas sugestões. Você fala com algum grau significativo de seriedade, sem ser agressivo, né? E benevolência, também sem raiva. Então é só não aceitar aquela sugestão, se posicionando com alguma firmeza. O item 5, vencê-lo pelo bom comportamento, porque se as sugestões são para que nós nos comportemos mal, nós fazemos justamente o oposto. Então vamos vencê-los pelo bom comportamento e oremos por ele. No começo desse episódio, desse tratamento para que nós nos libertemos do processo de audiência que desagrada, que é inconveniente, o próprio espírito pode zombar desta forma, mas ao longo do tempo ele próprio se converterá ao bem, o que passa a ser, o que é, na verdade, então, um serviço de caridade que está sendo realizado, né? Então vejam, a mediunidade de audiência permite, estando o médium acordado, com pleno uso das suas faculdades, ouvir frases inteiras, ouvir pensamentos completos. Ele dialoga, ele tem a oportunidade de dialogar com os espíritos. Aí sobre esse ponto já nos leva a 2 outros capítulos do livro dos médiuns que a gente não vai tratar aqui, porque senão ia ficar efetivamente um estudo muito grande, que é a identidade dos espíritos. Nós podemos conhecer os espíritos que se comunicam conosco, são espíritos conhecidos, são espíritos familiares, contemporâneos nossos, é fácil então, portanto, reconhecer. E quando não são contemporâneos? Há uma grande validade de conhecermos especificamente quem são esses espíritos? Ou basta que saibamos diferenciar os bons dos maus? Os maus, às vezes, eles falam máximas entremeadas, eles repetem palavras até mesmo de Jesus, eles usam, porém, às vezes entremeadas em afirmações frívolas, em outras assertivas com falta de lógica. Então tem um capítulo que trata disso, né? A identidade dos espíritos. Depois do processo obsessivo, é uma das maiores dificuldades que tem o espiritismo prático, é identificar quem são esses espíritos. Mas o mais importante que nos ensina esse capítulo, dei uma lida lá, é como diferenciar quem é o bom espírito de quem não é. E uma outra coisa é,
eu sou um médium audiente. Quais são os assuntos que eu posso conversar com os espíritos e, naturalmente, com os bons espíritos? Desses próprios assuntos, como os espíritos zombeteiros, enganadores, podem justamente nos ludibriar. Eu posso conversar com eles a respeito do futuro, posso conversar a respeito de vidas passadas, de vidas futuras, posso conversar sobre a origem das coisas, a origem do processo de formação do mundo, de processo de formação do universo, posso conversar sobre questões morais, questões materiais, posso conversar para eles sobre conversar com eles sobre a nossa saúde. Como que eu posso ser enganado em todos esses assuntos? Eu posso conversar com eles sobre tesouros ocultos, posso conversar com eles sobre o progresso da ciência e das invenções. Tudo isso são assuntos que o Allan Kardec aborda de uma forma quais a gente pode tratar, quais a gente não deve tratar, quando é que nós estamos sendo enganados, quais são os indícios que nos mostram que daqueles assuntos nós estamos sendo enganados pelos espíritos zombeteiros, né? Então, o médium audiente é aquele que ouve diálogos com bastante frequência, estando ele acordado. E não devemos confundir qualquer barulho como se fosse uma voz oculta, qualquer ruído como se fosse uma voz oculta. Até mesmo quando nós estamos semi-acordados e ouvimos uma palavra, um nome, às vezes até frases inteiras, que nos faz despertar aos sobressaltos, pode não ser uma manifestação mediúnica, pode não ser a manifestação de um espírito através da pneumatofonia, das vozes dos espíritos, pode não ser. Pode ser um arquivo da minha memória, que na hora em que eu estou semi-acordado, aquela palavra, aquela frase, às vezes inteira, vem, aquele nome vem e nos faz acordar sobressaltados. Pode não ser uma manifestação de audiência. Enfim, então, do médio audiente é aquele que efetivamente, acordado, ele pode dialogar, tratar de ideias inteiras com os espíritos. Dito isso, vamos então efetivamente ao capítulo da clarividência e da clareaudiência, do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 12. É o fim da reunião, uma reunião que durou 2 horas, e então é o momento de realização da prece, para que os espíritos que estão recebendo atendimento recebam vibrações ainda mais significativas de auxílio e a própria equipe de médiuns possa se refazer, adquirir energias de refazimento. A primeira coisa que eles fazem é trazer um jarro de água, uma água para ser magnetizada. Ela receberá recursos magnéticos elevados de significativo valor para o nosso equilíbrio psicofísico. Então vejam que a água magnetizada, ela pode nos auxiliar nas nossas questões psíquicas e nas nossas questões físicas. O dirigente da reunião mediúnica se aproxima da jarra, coloca a mão sobre a jarra, entra em oração, ele fica luminescente e das suas mãos são emitidas energias luminosas completamente, totalmente absorvidas pela água, que vai servir então para o nosso equilíbrio psíquico e o nosso equilíbrio físico. E diz Aulus a André Luiz e a Hilário: somente através de um tratamento magnético significativo, lesões e outras deficiências dos nossos perispíritos, no nosso perispírito, que estão registradas até no corpo físico, só conseguem receber alívio, não é a cura, só são significativamente aliviadas através
de um tratamento magnético e um deles através da água fluidificada. A cura definitiva vai depender de cada um de nós. Então vejam aí os benefícios psíquicos e físicos oriundos da magnetização da água por espíritos elevados. Depois que o Clementino magnetizou a água, ele foi aos médiuns e na região frontal dos médiuns, ele facilitou a percepção do campo sensório. Porém, ele não abriu muito a mediunidade. Volta ao Livro dos Médiuns, fala a mesma coisa. Uma visão muito ampla e uma visão muito permanente desequilibraria. O livro, Nos Domínios da Mediunidade, vai falar a mesma coisa. Não é construtivo uma visão muito ampla. Não é construtiva uma visão permanente. O médium estaria desequilibrado nessas duas condições. Mesmo que em curto prazo ele tivesse uma visão muito ampla do que está acontecendo, ou uma visão não tão ampla do que está se passando no mundo espiritual, porém permanente, ele estaria desequilibrado. A menos que ele tivesse uma evolução tal para sobrepairar acima do campo de trabalho, podendo equilibrar-se e auxiliar o equilíbrio dos outros. Então vejam, cada um dos médiuns com o seu grau de mediunidade. Então nós temos mediunidades, gêneros de mediunidades distintas, o grau de percepção nosso é diferente, nós temos evolução em graus diferentes e as interpretações que nós fazemos da vida são distintas. Por consequência, o próprio serviço mediúnico de cada um de nós é um serviço diferente. E mesmo que isso fosse um tanto assemelhado, o processo de mediunidade, o emprego seria diferente. O emprego da mediunidade seria diferente. Aí Aulus faz uma determinada analogia. Chamemos diversos pintores e coloquemos aqui um modelo. Apesar do modelo único, cada um iria tratar de forma distinta, ia retratar de forma distinta aquele modelo. Ou se tivermos um foco de luz e diversos objetos com materiais diferentes, de cores diferentes, com opacidade ou características translúcidas variáveis, da opacidade ao translúcido, o que seria filtrado por intermédio desses corpos seriam luzes distintas, apesar da lâmpada luminosa ser única. Ora, então ele diz que mediunidade é então o quê? Mediunidade é sintonia e filtragem. Nós vivemos naquela faixa mediúnica com a qual nós sintonizamos. Nós vivemos naquela faixa de sintonia e contribuindo com a nossa forma de interpretar a vida, com a nossa forma de pensar, com os nossos desejos, participamos daquela faixa de vida. Aí ele vai falar a mesma coisa, um pouco parecido com o livro dos médiuns. Né? Os olhos e os ouvidos para a mediunidade, respectivamente, da vidência e da audição, são apenas aparelhos complementares. Tanto é verdade, diz o livro dos médiuns, que o médium vê de olho fechado. Né? E o livro Nos Domínios da Mediunidade traz o caso de que, quando estamos dormindo desdobrados, nós temos a percepção do mundo espiritual. Né? Estando o corpo inerte, nós temos a percepção do mundo espiritual. Então, não são os olhos nem os ouvidos que têm essas percepções. Essa percepção, ela é da alma. O próprio córtex cerebral participa do fenômeno, mas não é o córtex cerebral que vê. Essa anatomia, essa fisiologia nossa, eles são aparelhos de complementação. Mas um próprio cego, uma pessoa cega com
ou uma pessoa surda, diz o livro, se eles tiverem uma determinada educação, eles podem ver através de de uma possibilidade neuropsíquica mais profunda, eles podem chegar a ver e a ouvir os cegos e os surdos, porque a faixa daquilo que é visível e do que é audível não se limita àquela faixa mínima de percepção dos homens. Nós somos, diz o livro, um pequeno ponto, um receptor mínimo de uma gama muito grande de distintas formas de energia que seriam possíveis de serem percebidas. Mas nós somos um pequeno ponto de percepção, um pequeno receptor captando frações mínimas em função daquilo que nós conhecemos e do grau de sentimento que nós possuímos. Então, Raul Silva, ele pede para que os médiums se concentrem. É o final, vai ser feita a oração, que eles se concentrem para que tragam instruções a respeito do plano espiritual através da visão ou através da audição. Então, os três médiuns, a dona Celina, a dona Eugênia e o Antônio Castro, aumentam as suas concentrações. Eles estão, os três, sendo imantados, eles estão na faixa vibratória, na faixa magnética de Clementino, o dirigente espiritual. Porém, ele dá uma suave, uma branda magnetização deles. Ele se exime de aplicar uma maior força na emanação, no magnetismo dele, porque isso também seria viciante, não seria equilibrado para os médiuns, ia causar uma certa dependência, um certo desejo inoportuno de uma visão muito clara de um espírito elevado, mesmo de um espírito elevado. Então ele deixa uma suave, uma branda vibração sobre os médiuns. A dona Celina está trabalhando ali há mais de 50 anos, ela tem uma visão muito clara e ela está completamente atenta ao que o Clementino diz. E Clementino, antes da oração, ele pede para que todos estejam unidos no foco oracional, para que todos os presentes, todos os espíritos presentes e também os médiuns estejam todas as pessoas focadas na oração única. Então a dona Celina, ela está vendo com clareza. André Luiz, ele não foca tanto na oração, talvez o único, ele, o Hilário, porque eles têm que trazer o estudo para nós, e isso é permitido, né? Então ele percebe que a dona Celina tem uma visão muito clara e ela está ouvindo completamente o que Clementino está falando. A dona Eugênia, que ela é uma médium intuitiva, ela tem uma visão tanto imperfeita. Ela vê que há alguém na vizinhança, ela não tem uma visão muito clara. Mesmo assim, ela está dedicada. O Antônio Castro, ele vê completamente, com muita clareza, o Clementino, mas ele não ouve nada. O Castro, ele acha que ele já cumpriu o papel dele, a tarefa mediúnica, e ele está com o interesse de encontrar a mãe desencarnada que está fazendo um tratamento na casa. E só basta essa intenção dele para que ele saia do círculo de influência do Clementino. É aquela questão do livro dos espíritos, que o espírito ouve o que quer. Então ele até vendo Clementino, mas ele está vendo meio que a contragosto. Para ele é um espírito que está passando ali que ele até nem gostaria de ver. Ele está interessado em encontrar a sua própria mãe. E a dona Celina, não. A dona Celina, já há 50 anos no serviço, muito dedicada, que também sofreu significativamente, ela desenvolveu naturalmente a sua mediunidade através até de muito trabalho, de muito estudo e também do próprio sofrimento. Então, como diz o livro dos médiuns, às vezes um espírito
ele é trazido em uma reunião quando não é para dar um assunto geral, ele se manifesta para uma espécie de treinamento, é um bom espírito, ele tem intenção de progredir, tem boa vontade, não há uma necessidade ainda de uma instrução de caráter geral, então ele pode substituir um espírito superior para ele trazer aquelas informações como uma espécie de treinamento para ele próprio, e isso acontece muito na casa espírita. Porém, também ele pode agir por iniciativa própria, nesse mesmo sentido, né? E é o que faz o esposo desencarnado da dona Celina. Ele chama a atenção dela, ele é uma boa pessoa, André Luiz teve boas impressões dele ali, e ele quer rapidamente chamar as boas atenções dela, ela nem se vira para trás. Ela completamente dedicada ao serviço, diz a ele, a gente vai se encontrar mais tarde, agora é a necessidade de realização do trabalho, do serviço. Está bem diferente então do Antônio Castro, ainda jovem, um tanto imaturo, né? Ainda iniciante, ele quer encontrar a mãe no serviço mediúnico, poderia ser em outro local, em outro momento. E ele então acha que já fez tudo pela reunião mediúnica, e só esse desejo de encontrar a mãe, ele perde a completa sintonia com Clementino. Ele está vendo, mas não sabe nada. É igual um aluno numa sala de aula que está pensando em outros assuntos, o professor está falando, ele não está ouvindo nada. É o suficiente o desinteresse para que não haja uma sintonia com aquele assunto que será dito. Então, Clementino faz a oração. Clementino se transborda de luz. Cai sobre ele uma energia de característica solar sobre ele. E das suas mãos partem feixes de luz para todos os presentes, dos dois planos da vida, os encarnados e os desencarnados. André Luiz sentiu uma significativa melhora em seu perispírito, a ponto dele acreditar que ele foi submetido a uma operação. Vejam as características e os benefícios da prece. André Luiz se sentiu operado, se sentiu num estado muito melhor, ele sofreu alguma coisa muito significativa que ele falou, eu fui operado aqui. Eu fui operado com essa oração de Clementino, que foi respondida pelo plano superior, porque desceu sobre ele um jorro de luz solar, e das mãos dele foram luzes para as centenas dos espíritos que estavam todos ali presentes, os encarnados, os médiuns trabalhando e os próprios desencarnados. E então veio a instrução mediúnica. A instrução mediúnica, a dona Celina vai dizer, eu vi um riacho de ótimas qualidades e as pessoas se banhavam nesse riacho. E a dona Eugênia vai dizer, eu vi um prédio em que crianças cantavam orações de agradecimentos a Deus. E o André Luiz, mas como assim? Né? O André Luiz achou super estranho, essa sala aqui é minúscula. E aqui não tem nada que possa lembrar um rio. Essa sala é minúscula, não tem nada que possa lembrar um edifício de grandes proporções. E o Hilário até pensou que elas estavam meio perturbadas através de energias que possam ter vindo à distância, que a deixaram perturbadas. Não, nada disso. Nada disso. Como tem no livro dos médiuns. Né? No livro dos médiuns vai separar. Aparição é quando a gente está acordado e nós vemos os espíritos. Né? E visões, quando nós estamos dormindo, podemos ter o contato com as coisas presentes, com coisas ausentes daquele momento, daquele local em que se dorme, coisas distantes. Podemos ter contato com o passado, podemos ter contato com o futuro. E ainda, com quadro, diz o livro dos médiuns, com quadro que nos trazem os espíritos para nos aconselhar, para nos instruir. Esse é o caso do livro Nos Domínios da Mediunidade. Que quadros são esses? Um quadro de um rio em que as pessoas se banhavam, um edifício em que crianças cantavam? E Aulus lhes explica o que elas estão vendo, elas estão na faixa magnética de Clementino.
E o que elas estão vendo são, no livro dos médiuns, os quadros, no livro dos domínios da mediunidade. Elas estão vendo o pensamento de Clementino. Um pensamento, quando construído com determinada atenção, ele tem forma, ele tem movimento, ele tem cheiro, ele tem coloração, ele é uma paisagem de energia viva. E elas, então, estão vendo o pensamento de Clementino. Então, vejam aí a questão da vidência e da audiência, já que o pensamento é algo vivo, que tem som, que tem movimento, que tem cor, que é uma paisagem viva. Essas percepções podem ser do próprio mundo espiritual em si, pessoas e circunstâncias e paisagens do mundo espiritual em si, ou pode ser dos pensamentos, das sugestões dos espíritos. Então, esse é o capítulo da clarividência e da clareaudiência. Lembrando que nós somos um pequenino ponto de conhecimento e de amor que, como pequenos receptores, sem uma capacidade de perceber a quantia imensa de informações à nossa volta. E que a faixa, mesmo a faixa visual e auditiva do homem, é pequena fração do que pode ser visto, daquilo que pode ser ouvido. Mas, por essas mediunidades da vidência e da audiência, nós não só percebemos o plano espiritual, como podemos perceber, no livro dos médiuns, os quadros trazidos pelos espíritos, os pensamentos deles, que tem forma, que tem vida, que tem cor, que tem cheiro, que tem som. Beleza, gente? Então devemos, volta ao livro dos médiuns, com a nossa evolução, aumenta esse campo de percepção. Mas as nossas mediunidades são todas distintas e é a união de nossos trabalhos que nós construiremos a nós mesmos e ao mundo melhor. Que Jesus nos abençoe a todos.